Então, sejam bem-vindos à nossa quinta reunião. Chegamos já na metade, já estamos do meio-dia para tarde, já estamos na hora de fazer o brinde e tchau. Mas, tirando a brincadeira, falta pouco para a gente terminar aí. 5 semanas a gente já terminou essa primeira jornada. Então, está bem rápida, né? Como sempre, a gente começa comentando o que fez. Eu dei aula hoje para o terceiro C e comecei o módulo 5, que é o semáforo com display de 7 segmentos. Passei a montagem no quadro e expliquei o código. Como é demorado, na semana que vem a gente terá 2 aulas para montar, que é 20 e poucos jumpers, né? Então é bastante. 15, 16 jumpers, push button, display de 7, com muitos resistores. Então vai dar um trabalhinho para eles fazer. Então eu deixei para a semana que vem fazer a montagem. E vocês, o que fizeram esse fim de semana ou começo dessa semana? Eu terminei o Morse hoje com o pessoal, terceiro B e terceiro C, que eu dou aula. Uhum. E no segundo ano eu estou entrando em leis de ohms, né? E essa parte de associação de resistores, eles não foram para laboratório ainda. Aí já estou preparando para a próxima aula, que é o display de 7 segmentos também. Só que o nosso kit é de 2023, né? Com 4 dígitos, né? Aí eu estou tentando adaptar ele com os LEDs, sem usar o módulozinho com LED, né? Uhum. Quero montar com eles o LED mesmo, com resistor ali, para eles. Já fiz funcionar, está funcionando já. Agora é só codificar. Estou incrementando mais algumas coisas aqui. Já mudei o código dele para usar o LED com o 4 dígitos, né? E sem usar os 7 segmentos anodo ou catodo comum. Olha. Mais alguém contribuiu aí? Boa tarde, Ismael. Boa tarde, boa tarde. Mais alguém, pessoal? Não? Estão todos tranquilos? Ninguém deu aula esta semana? Estávamos de férias, né? Cassiano, fala. Eu fiz hoje o semáforo com display, né? A minha turma de terceira é bem pequenininha, então rende, né? Aí eu fiz o semáforo com display hoje, e deu tempo ainda de revisar o semáforo com sensor de obstáculo, que alguns grupos conseguiram fazer, aí terminou a aula, ficou 1 ou 2 que não conseguiram, consegui revisar o que estava errado da última aula e fazer aí com eles. E agora, no segundo ano, eu estou entrando em LED resistor. Só que é uma turma que está bem complicado, porque eles têm muita dificuldade. Às vezes a gente pega uma turma com mais dificuldade, outros têm mais facilidade. Esse meu terceiro mês já é uma turma que tem mais facilidade. Agora, o segundo, para conseguir acender um LED, foi 2 aulas. Para explicando o código e distribuindo material, até eles pegar o jeito, assim, de chegar no laboratório, ligar o computador, já logar na conta, entrar no Class, já ir, né, se organizando, vai demorar um pouco. Mas está indo. Vamos ver o que espera aí. Joia. Obrigado, Cassiano. Tânia? Então, bem como a prof falou ali, né? As turmas, elas têm diferentes afinidades, níveis com a robótica. Essa turma minha de terceiro ano, eles foram meus ano passado e são, de forma geral, a maioria dos professores tem a mesma opinião, eles são muito bons, assim. E então, eu já estou na matriz com eles. E já a turma de segundo ano, né? Eu estou bem mais devagar, assim. E daí vou fazer essa semana uma atividade avaliativa, como é de praxe aqui
na escola a gente tem que fazer alguma atividade avaliativa, né? A equipe pedagógica pede. Então, como eu ainda não consegui fazer muita coisa prática com eles agora que eu estou entrando em LED resistor, eu vou fazer uma atividade mais teórica daquela parte introdutória ali, né? Inclusive lei de ohms e tudo mais. E os componentes do kit e tal. Mas a primeira vez que eles acenderam LED como a gente comentou aquele dia, né? Eles nunca esquecem. Joia, joia. Obrigado, Tânia. Mais alguém? Eu não tive aula essa semana ainda, porque nossas aulas eram na sexta, aí sexta-feira não teve aula, porque foi dedetizada a escola, aí agora mudou os horários, o segundo ano que eu tive, eles ainda estão lá na parte mais teórica, né? Vou entrar nos LEDs hoje, resistores, eu acredito que na próxima semana já vou ter feito alguma coisa na prática com eles. E o terceirão eu estou na aula 4, se eu não me engano, com eles. Eles já estão mais para frente, assim. Mas está indo tranquilo esse ano. Joia. Obrigado, Daiane. Então, vamos lá. Vamos para a nossa quinta reunião. Tema da nossa reunião, escrevendo e desenhando na matriz de LEDs. Antes de começar, eu queria pedir desculpa para vocês da reunião passada, que eu pastorei o tempo e não vi. Para minha cabeça, estava que acabava às 5h30. Então, eu fui fazendo as coisas sem me preocupar. A hora que eu vi o povo indo embora, eu falei, mas por que estão indo embora? Aí alguém deu um toque, opa, já passou do tempo. Desculpa, pessoal, eu não vi. Na minha cabeça, estava com 5h30, então eu estava tranquilão, tá? Hoje não vai acontecer isso. Desculpa, tá? Então, vamos lá para a nossa reunião. Agenda nossa hoje, acolhimento 8 minutos, fundamentando a prática 10 minutos, por dentro da aula 15 minutos, em ação e compartilhamento 40 minutos, queremos te ouvir 5 e para concluir 2. Ou essa reunião é bem tranquila mesmo, vai sobrar tempo no final, até a gente vai ter um tempinho sobrando lá para a gente falar um pouquinho da atividade 1, que é o portfólio lá, né? Se vocês já quiserem entrar lá no Classroom, pegar o portfólio de vocês e ir preenchendo, né, com o que aconteceu durante as aulas, já ajuda bastante. Chega lá no final, vocês não têm que fazer isso de novo, joia? Então, fica a dica aí, no comecinho, já abre o Classroom, pega a apresentação e vai já preenchendo conforme as coisas vão acontecendo aqui e já está chegando no final, é só postar o link, está resolvido o problema. Ok? Quem quiser faz, quem não quiser, não tem problema também não. Aquele slide conhecido nosso, né? Velho companheiro, sua participação será confirmada dessa forma, né? Com a câmera ligada. E para tornar nossa jornada inesquecível, sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Hoje a gente vai trabalhar no QI, que é as matrizes de LED, né? E se tiver no celular, não tem jeito. Então, quem está no celular e tiver jeito de mudar para o computador, pelo menos para treinar, não precisa assistir, né? Mas pelo menos para fazer, ajuda muito. Conforme o nosso cronograma, estamos no episódio 5, ali, na reunião 5, escrevendo e desenhando na matriz de LEDs. Já fica a dica aí, esse conteúdo é fácil de implementar, tá? Então, tem que fazer essa implementação sobre a aula 6 ou sobre a aula 7 lá das aulas Paraná. Então, essa é a de hoje. Trabalhar com a matriz de LED é facinho, não vai dar trabalho para a implementação. Fora esse, a gente, semana que vem, tem o painel de senha escrevendo mensagens, o robô ultrassônico, esse vai dar trabalho, né? Revisão e compartilhamento, episódio 8, episódio 9, software e outras ferramentas, e no 10 nós fazemos o compartilhamento. Provavelmente, alguns farão no episódio 8, já daqui 3 semanas, e alguns farão no episódio
10 e no episódio 9. Joia? Então, estamos tranquilos quanto ao calendário, tudo caminhando como deveria. Objetivos da nossa reunião: aprender a programar o Arduino para controlar uma matriz de LED 8x8, compreender a estrutura e utilização de dispositivos luminosos para exibir informações, criar uma nova configuração de mensagem no painel de mensagem, conhecer outras bibliotecas necessárias para a configuração do Arduino. Como eu já disse, essa reunião é bem mais light, bem mais fácil do que a anterior. A anterior foi bem puxada, bem comprida. Essa é bem mais curta. Estou postando aqui no chat o link do Geniali para vocês fazerem essa atividade. Voltando, deem um alô para a gente continuar. Se não abrir, dê um alô. A gente vai ver o que aconteceu. Boa tarde, André. Estou passando o link do Geniali aqui para fazer. Beleza. Acabei de entrar aqui, eu estava em aula de robótica ainda. Tá. Acabei de conseguir logar, ainda estou aqui na escola, as caixas aqui. Então, Aí, ó. tudo corrido. Mas O deu link certo. aí. Beleza, obrigado. Obrigado, Tânia. Ok. Ok. E ela. Professor, o portfólio que a gente tem que fazer é para a gente ir descrevendo cada reunião? Sim. Ah, é para Pula, tem que fazer a 2, a 3 nós vamos pular, a 4 a que foi do ano passado, da semana passada, e a 5 agora dessa semana. Aham.
Então, só a 3 que vai pular, né? Vai pular 3 para a semana de carnaval, né? Sim. Eu vou deixar feito, então, porque às vezes eu faço, ali está dizendo para a gente pôr imagem, alguma coisa, às vezes eu faço a montagem na hora que eu preparo aula. Aí eu testo, se tiver alguma dúvida, daí eu tiro no formador. Posso pôr a foto de quando eu preparo aula lá, ou tem que ser o que é produzido no curso? É o que a gente produz aqui, né? Que nem hoje a gente vai fazer o OQI. Aí tira o link ou a foto e posta lá. Ah, então daí é sempre bom estar tirando o print da tela ali. Já manda o link lá certinho e tá pronto, tá resolvido, né? Aham. Professor, Oi? depois de terminada essa atividade que tem que compartilhar? Não. Só Essa fazer. não. Beleza. Compartilhar não é em ação só. Lá no finzinho. Ô, professor, Oi? enquanto o pessoal está fazendo atividade, eu vou tentar tirar uma dúvida aqui com você, que eu vi que a aula é do assunto, eu estou trabalhando com as matrizes também com os alunos. A parte de encaminhar as imagenzinhas, alterar, mandar mensagem de texto, rolou tranquilo. Só que daí surgiu uma dúvida em sala, eu fui tentar fazer em sala e não deu certo, né? Mas não foi um problema também. Depois eu consegui, mas não deu do jeito que eu queria. Eu queria ligar os LEDs em série para a mensagem passar de um para o outro. Uhum. Só que daí o máximo que eu consegui fazer foi ele ficar simétrico. Depois eu consegui fazer eles fazerem usando pelo Arduino IDE, em vez de usar pelo MBlock. Eles estavam usando o MBlock. Pelo Arduino IDE foi. Só que daí ele ficou na posição vertical. Eu não consegui daí dar um giro nele. Dar um giro de 90 graus, eu não consegui fazer. Eu nunca... O que eu fiz, eu mexi assim com os 4 displays juntos, eu já fiz o teste, eu fiz um scrolling com um Feliz Natal, né? Ficou correndo nos 4. E ficou certinho de pé. Comigo nunca tive esse problema, não. O meu fui tentar fazer, ele ficou no vertical. E no MBlock, ele não reconhece a segunda matriz. Só a primeira. Se eu coloco uma segunda matriz no código, ele dá erro na hora de enviar para o Arduino. Aí é erro do MBlock. Então, eu tentei tentando ligar a seriação no CLK e no DIN, aliás, no CS e no DIN, e fazer a ligação em série dos painéis só pelo DIN, que eu vi uma indicação de fazer dessa maneira. Mas aí ele faz o mesmo processo, ele só replica o que está passando. O scrolling mesmo não consegui. O que eu montei era... Saía, né, do 1, entrava no 2. Saía do 2, entrava no 3. Entrava por baixo, saía por cima. Mas todos os pinos. Eu não separei, não. Eu fiz desse jeito também, mas aí aconteceu o que eu te falei. Ele fica... Eu vou pegar aqui, que ele está aqui do lado. Peraí. Aí. Porque o jeito que o senhor falou é igual esse aqui, é o jeito que eu quero que funcione. Que é assim, né? Assim. O meu, ele ficou assim, ó. Rodando em cima do outro. Só que daí ele fica longe um do outro, não fica bonito. Que não era bonitinho se ele ficasse assim. Aí eu não sei por que deu errado, eu não consigo acertar o código. Se por acaso você não acertar o código, você pode fazer as ligações com FEM-FM aí, sem estar ligado a protoboard.
e aí você ajeita os... Não, eu fiz desse componentes. jeito também. Fiz desse jeito também. Aí dá certo, sem Não sofrer. Então, mas eu fiz desse jeito, ele não faz o scrolling. Não? sei por quê. Não. Ué, por que será? Eu fiz assim também. Você avisou que estava usando 4 lá? Avisei, 3. No meu caso aqui eu coloquei 3, né? Você mudou lá para 3, o último para parâmetro? 3. Ele só replica. Ele só imita o que está no outro. Não sei. Tenta baixar a biblioteca de novo. Ah, tá. Tenta baixar a biblioteca de novo, pode ser algum errinho desse. Tá bom. Beleza. Obrigado aí. Vamos lá então, pessoal. Vamos responder juntos aqui. Então, me ajudem aí, por favor. Identifique o display 8x8. 1, 2 ou 3? 3. 3. No meu caso está triplicando porque está com 3 matrizes, né? Mas depois eu vou ver. Aplicação de matrizes display 8x8. Utilizado em projetos de exibições gráficas como mensagens, contadores e leitores de sensores, possui alto contraste e nitidez. Possui 7 segmentos. Aí já ficou fora, né? Aí já não pode ser. Formação de painéis e letreiros que podem ser usados para propaganda, avisos, de controle de senha, mostradores de destino em transportes coletivos, relógios, contadores e sinalizações de trânsito. E a última, realizar sinalizações e mostrar algum tipo de variável através da intensidade. Não, a gente não mostra pela intensidade, né? Mostra por estar aceso. Cliquei no lugar. Então, resposta certa, resposta do meio. Vai agora. Terceira. Para criar a letra A, devemos estabelecer algumas linhas e colunas em estado high, configurando a configuração da porta como potência alta, que no Arduino representa 5 volts. Este comando realizará A, B ou C. Peraí, qual que é? B, né, pessoal? Ele vai acender É o B. Alguns LEDs. Não vai acender tudo, não, e também não vai desligar. High, liga, mas só que é a letra A, então acende poucos. Questão 4, definindo uma coluna em estado low, configuração da porta com potência baixa, que no Arduino representa 0 volts. Este comando realizará acendimento, acendimento ou desligamento? Desligamento. Desligamento de alguns LEDs. Questão 5. Quantos LEDs possuem uma matriz 8x8? Errar, nós temos que enforcar. Na programação de desenhando na matriz de LEDs, será necessária a utilização de qual biblioteca? LED Control. LED Control, né, pessoal? A gente vai usar 2 bibliotecas hoje. Então, era isso aí, bem tranquilinho o nosso... Geniali, lembrando, isso aqui vocês podem baixar depois lá, né, fazer um link e passar para os alunos sem problema algum. Então, quem quiser usar com os alunos, fique à vontade. Você já conhecia esse componente? Conte para nós sobre algum projeto que você já tenha feito com os estudantes. E aí, pessoal, fora as aulas, fizeram algum projeto usando a matriz de LED? Sempre que tem alguma coisa na escola, alguma feira, assim, a gente faz o letreiro para ter graça. Eu sempre mexi com letreiro também. Mas fazer de alguma coisa diferente além disso daí, eu nunca inventei, não. Joia, pessoal? Mais alguém fez alguma coisa? Não? Então vamos para o nosso início de conversa. Provavelmente você já deve ter visto em ônibus a tecnologia de displays informativos luminosos.
A maioria deles é sempre composta por matrizes de LED, devido à sua facilidade de implementação e ao seu baixo custo. Neste encontro, vamos prototipar o funcionamento de uma matriz LED 8x8, exibindo no display números de 0 a 9, depois iremos fazer um desenho utilizando a matriz. A matriz LED possui 64 LEDs distribuídos em 8 linhas e 8 colunas, formando uma matriz quadrada, as quais são controladas pelas portas do Arduino e associadas respectivamente às entradas e saídas de energia da matriz. Para acender LED, estabeleça uma das linhas em estado high, configuração da porta com potência alta, 5 volts, e definida uma coluna em estado low, configuração da porta com a potência baixa, que no Arduino representa 0 volts. Então, nós temos aí uma matriz 8x8 com 64 LEDs, bem tranquilinha. Só vou mostrar para vocês. Eu comprei isso aqui, já usei aqui em casa no final do Natal. É uma matriz também, só que é de 8x32, tá? E a biblioteca que a gente usa é outra biblioteca, não é essa, mas é bem simples também. Sinal positivo, sinal negativo e um de controle dos dados. Eu não lembro mais a biblioteca que usei, mas facinho de usar, sem ser problema nenhum. Dá para colocar 2, 3, 4 juntos e fazer desenhos melhores e maiores, então facinho de utilizar. Boa tarde, Marcelo. Oi, professor. Oi, fala, Ivandro. Professor, mudaram o horário aqui no colégio. O senhor tem algum outro dia para eu estar fazendo formador? Tenho hoje à noite e segunda à noite. Aí você tem que pegar de uma declaração da editora, né, que houve a mudança e choque do teu horário. Eu te passo um link, você vai lá e preencha a solicitação e os nossos tutores, às sextas-feiras, vêm, conferem e se tiver tudo certo, tudo ok, eles oferecem a transferência para você. Eu tenho Tá, que horas que é hoje à noite? Hoje à noite, às 7h30, às 19h30, e ontem foi às 19h50. Ontem foi na segunda, né? Segunda. Tá. Aí qualquer coisa eu troco para hoje à noite. Aí você passa lá uma mensagem para mim no WhatsApp, para me lembrar, daí eu te passo o link da pedida de transferência de turma. E lá no link, daí tem todos os documentos certinho que você tem que entregar. Tá, hoje eu vou assistir ainda, então. Tá, joia. Fala, Marcelo. Vai só ficar olhando aí? Não. Pessoal, esse é o nosso tutor, Marcelo. Ele que cuida da gente, de mim, né? Mas alguns aí a gente acompanha, mas cuidar, não, a gente auxilia, né? O que a gente pode. O professor tem muito domínio de turma, tem muita sabedoria aí, juntamente com vocês trocam essas. A gente só vem para dar uma forcinha para vocês naquilo que concerne a administração, né? Vocês precisam ir, por exemplo, para o remanejamento, que o professor falou que é na sexta-feira. Ficar atento quando vocês pedirem remanejamento para participar na semana que vocês pedirem, né? Vai acontecer lá na sexta, como o professor falou. E aquilo que vocês precisarem de ajuda aí sobre informações, né? Que a gente possa dar. E quando o professor faltar, a gente entra aí para tentar acompanhar a reunião com vocês. Então, daí, né? Sempre manter tudo certinho e ajudar no máximo que puder. Essa turma não tinha passado ainda, né, professor? Não tinha. Dado o ar da graça. Uma ótima formação a todos aí. Você está para lá do meio da jornada, né? Tá muito legal. Ótimo. Joia. Obrigado, Marcelo. Vamos continuar então, pessoal? Então, como eu mostrei para vocês ali, o display de 8x32, é legal, sai uma mensagem, uma imagem maior. Eu tinha ideia de fazer um painel grande com ele, tá? De jeito tem,
mas daí o custo ficou inviável, não deu para comprar o tanto de matrizinhas 8x32 que eu queria para fazer um painel grande. Mas quem sabe, barateando o custo aí, dê para montar um painelzinho aí, pelo menos de uns 80 por 1,50, mais ou menos, aí já dá uma visualização mais de longe, né? Porque esse aí é pequenininho. Fala, André. Você estava comentando que queria fazer um painel maior. Eu até estava falando com os alunos de fazer com ele, se der certo. Tem no canal do Manual do Mundo, ele faz um grande usando fita LED. Fita LED? Fita normal, aí recorta, faz a seriação para baixo e ele vai montando uma matriz com os LED tudo contadinho, e daí ele vira quase um monitor de tão grande. Bem legal de fazer. E acho que sai mais barato do que matrizinhas. Comprar já a fita LED, né? Porque daí vai ficar maior, mas daí acho que ficaria bacana também. É uma ideia. Tá no Manual do Mundo. Eu já vi com fita LED, só que eu achei um pouco distante um LED do outro da fita que eu vi. Não sei se tem uma fita com LED mais juntinho para dar uma definição maior. Tem que procurar para ver. Mas é uma ideia. Legal, valeu. Então, continuando, pessoal. Uma matriz de LED permite a criação de mensagens com maior quantidade de informação. Esse dispositivo é ideal para a formação de painéis e letreiros, que podem ser usados para propaganda, painel de avisos, relógios, contadores e sinalizações de trânsito, mostradores de destino em transportes coletivos, painéis de controle de senha para atendimento, entre outras possibilidades. Podemos acender e apagar os LEDs, né? Acender e apagar entre aspas, específicos, criar caracteres, números e até frases de forma muito simples. Então, as possibilidades de um display é muito grande, né? Você vai nos fast food da vida aí, tudo tem um displayzinho de LED lá com a senha para você retirar o pedido que você fez. Então, é bem comum hoje em dia trabalhar com display, né? Então, é só programar ali no Arduino, como o André está fazendo lá, põe 3, um do lado do outro para dar 3 dígitos, aí já dá um painel para vender, já dá para vender um painel de senha para a lancheria da esquina ali, para a lanchonete. Joia? Então, a possibilidade é enorme. Nós vamos ver as aulas 6 e 7 do módulo 2 da Robótica Paraná. Na aula 6, a gente vai escrever no LED e na aula 7, a gente vai desenhar no LED. Agora que compreendemos o funcionamento da matriz LED 8x8, iremos elaborar alguns desenhos com ela. A aula propõe a montagem e a codificação de um painel de LEDs capaz de exibir um coração pulsante. Então, esse é o segundo módulo, né, da aula 7. Utilizando a biblioteca LED Control, os alunos aprenderão a manipular as linhas e colunas da matriz para criar animações visuais, enquanto praticam a integração de hardware e software. Além disso, a aula incentiva a experimentação criativa, propondo desafios como a inclusão de um potenciômetro para controlar a velocidade do efeito, tornando o aprendizado mais dinâmico e interativo. Então, quem der essa aula lá e conseguir ser rápido, sobrar tempo, pode incluir um potenciômetro para controlar, por exemplo, um scrolling ou o piscar dos corações, né? Através de um potenciômetro, aumentando e diminuindo a velocidade. Podemos fazer um map, né? Usar aquela função map para pegar a leitura de um potenciômetro numa porta analógica, que é de 0 a 1023, e aí fazer a proporção certinha em segundos que você quer. Então, aí faz uma função map, faz essa conversão facinho para a gente, sem muito esforço. Ao final, espera-se que os participantes não apenas compreendam os conceitos técnicos envolvidos, mas também desenvolvam as competências do século XXI, como colaboração, comunicação e afinidade digital. Então, esse é o segundo projeto que a gente vai fazer. O primeiro projeto será escrever na matriz de LED. Joia? Alguma dúvida? Não?
dá para a gente pensar a recomposição da aprendizagem. Nós estamos com recomposição nos terceiros anos, né, de alguns conteúdos de matemática e de português, e com uma matriz de LED a gente pode pensar algo como localização e coordenadas no plano cartesiano, né? Cada LED da matriz pode ser identificado por uma par de coordenadas XY similar a um plano cartesiano discreto. Aí a gente faz um exercício utilizando essas coordenadas do plano cartesiano XY para os alunos pegarem, reafirmarem aquele conceito do plano cartesiano. Segunda sugestão, formação de figuras geométricas. É possível desenhar quadrados, retângulos, triângulos e até formas mais complexas, ativando LEDs específicos. Então, como é que a gente faria para fazer um quadrado? Então, que LEDs que a gente vai ter que acender, que a gente vai ter que apagar? Então, dá para fazer isso via programação também, talvez até através de uma matrizinha, onde a gente colocaria verdadeiro para acender, falso para apagar, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, daí dá para explicar melhor isso para vocês. Uma terceira sugestão seria simetria e transformações geométricas. Manipular a matriz de LED permite rotacionar padrões e criar animações geométricas. Exemplo, rotacionar um quadrado em 90 graus equivale a trocar os valores das coordenadas XY de cada ponto. Então, são coisas que dá para a gente colocar junto com as nossas aulas e puxar esses conteúdos da matemática para dar um reforço, né, uma recomposição para o povo. Pensem nisso. Essas aulas são geralmente muito rápidas, tanto a 6 como a 7, facinho de montar, facinho com o código, e aí sobra tempo. E sobrando tempo, prepara um exercicinho desse e faz rotacionar lá um quadrado, mas pense em alguma coisa sobre esses assuntos. Se trabalhar com a coordenada XY, se fosse maior, dava para brincar de batalha naval, né? Você faz o desenho e o outro fica dando tiro, mas 8x8 não dá muito para brincar, não. Mas é uma solução. Joia, pessoal? Pensaram em alguma coisa enquanto eu estava falando aí? Alguma sugestão? Não? Então, continuamos. Mas pensem e compartilhem aqui com a gente as soluções que vocês propuseram. Então vamos para a nossa aula 6, matriz de LED 8x8, está lá nas aulas Paraná, a aula 7 também, nos slides estão os links, e daqui a pouco a gente vai utilizar esses links, ok? E eu vou abrir essa outra apresentação aqui, que é o apoio, onde a gente vai vendo código por linha, código por código de cada um dos projetos. Ali, já carreguei, deixa eu ver se atualizou. Então, matriz de LED 8x8. Troca. Então, aqui começa o código, né? Tem o cabeçalho que está lá nas aulas Paraná, e o primeiro comando é o include. O include é uma diretiva de compilação, isto é, serve para dar uma mensagem, um comando para o tradutor da linguagem. E esse comando aí é para inserir essa biblioteca. As bibliotecas nada mais são que coleção de funções que alguém projetou para nós. Ele já foi lá, já fez na unha, já fez tudo e disponibilizou como a gente usa aquelas funções. Então, para fazer o A, por exemplo, nós teríamos que nós mesmos ir lá e codificar cada parzinho XY, linha e coluna, ativar cada ponto que eu quisesse acender.
entre aspas, colocar energia. Mas alguém já fez isso e fala que é só usar a função e colocar a letra A que ele vai fazer para mim. Então, facilita o nosso código às bibliotecas. Quando as empresas lançam um produto, geralmente eles já mandam algumas bibliotecas junto para facilitar a nossa vida. Porque imagina, nós aqui temos que endereçar 64 posições na unha para cada caractere que a gente quiser fazer. Impossível? Não, dá para fazer, mas ia dar muito, muito trabalho e talvez ficasse difícil da gente passar isso para os nossos alunos, tá? Então, as bibliotecas vêm para nos ajudar, e não é um bicho de 7 cabeças. Vocês podem pegar uma biblioteca dessa aí e abrir num editor de texto normal, não Word, essas coisas, de código puro, e lá vocês vão ver as funções, tudo que nem a gente faz aqui. Tá? É lógico que lá eles têm comentário, geralmente é em inglês, né? Não é facinho em português, mas está prontinho lá para você conhecer como ele fez essas funções. Então, é uma maneira de você melhorar a sua programação. Tá? Como é que ele fez para quando eu coloco o A aqui, chama aquela função e ele acende os determinados LEDs? Será que ele já deixou programado isso? Será que ele faz na hora? Então, são coisas que dá para a gente correr atrás e ver como é que ele fez. Alguma dúvida do que é uma biblioteca? Não, tranquilos? E aí, a segunda instrução ali, né, matriz LED display, é a criação de um objeto de controle que vai controlar essa matriz de LED especificamente. E nós damos o apelido de display a este objeto, a essa matriz. Joia? Tranquilos? Aí a gente já vai para o Void Setup. Dentro do Void Setup, a gente tem a inicialização da nossa matriz, né, que da ligação da nossa matriz com a biblioteca, utilizando a função da biblioteca, que é a função begin. Então, alguém já foi lá e criou essa função begin, e ele pede 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o DIO, né, o DIO. O segundo parâmetro é o CLK, e o terceiro parâmetro, que no nosso caso aqui é a porta 9, é o CS. Então, são os terminais que a gente tem que informar. E, por último, o último parâmetro é a quantidade desses displays que a gente está utilizando em série, né? Você sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Não liguei mais que 4, não sei se suporta 5. Vi falar, né, que pelo que eu li, vai até 4 só, não suporta mais que 4. Por isso eu não testei. Mas devia ter tentado colocar mais um para ver se suportava, porque por enquanto é só o que eu vi falar, né? Eu não testei para ver se deu certo ou não. Ok? Então, porta 8, porta 10 e porta 9. E o 1, que é o último parâmetro, nós vamos trabalhar apenas com uma matriz. Joinha, pessoal? Alguma dúvida? Fácil essa aula, né? Aí, na sequência, nós temos a instrução display.set intensidade e o valor 10. Esse display set intensidade é a intensidade da luminosidade dos LEDs. Varia de 0 até 15. É estranho para nós, né? Em castelhano, em espanhol, que está aí, geralmente é tudo em inglês, né? Mas quem desenvolveu essa biblioteca provavelmente é um hispano, e ele fez a linguagem em espanhol. Então, por isso, 7, intensidade. Joia? 0, bem fraquinho ou nada. 15, muito fortes. A gente está trabalhando com 10. Eu testei outras voltagens, 8, 10, 8, 12. Não é visualmente muito perceptível, não. O perceptível é o 15, né? Se é a partir de um 5
e ir para o 15, você nota bastante a diferença da intensidade. Mas ali, pertinho, 8, 10, 12, visualmente eu não percebi muito, não. Joinha? No canto inferior direito, nós temos as ligações que a gente vai fazer, que são feitas, que estamos fazendo nesse projeto, dos terminais com as portas do Arduino. Então, vou ligar o módulo VCC no 5 volts, GND no GND, o DIN, né, o Digital In, no pino 8, o CS no pino 9 e o CLK no pino 10. Ok? Só que lá na hora de falar lá o display begin, há uma inversão dos dois últimos, tá? Então não é 8, 9 e 10 lá no begin, é 8, 10 e 9, que primeiro vai o DIN, depois o CLK, depois o CS. E nos pinos eles seguem essa ordem que está aqui no quadro. Joinha, pessoal? Tranquilos? Vamos para o void loop, vamos criar uma função nossa e vamos dar um nome de contador mais para frente. E já estamos chamando aqui. Então, quando a gente vai chamar uma função criada por nós, a gente coloca o nome e abre e fecha colchetes. É obrigatório isso, tá? Se você não colocar o abre e fecha colchetes ali, vai dar erro. E dentro do void loop, nós temos a outra função lá da biblioteca, que é escrever frase scroll. Primeiro parâmetro, um texto, né? Robótica Paraná. Segundo parâmetro, 80. O 80 aí é o tempo entre um caractere e outro. Então, 80 milissegundos entre um caractere e outro. Joinha, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, vamos embora. E vamos criar agora a função que nós chamamos lá de dentro do void loop, que é o contador. Então, para criar a função, depois do void loop, ou antes lá do void setup, a gente cria, tá? O C++ não precisa necessariamente colocar antes. Algumas linguagens de programação, se eu vou chamar uma função, ela tem que vir antes no código. Então, não daria para colocar aqui no final. Eu teria que criar lá no início essa função. Joia? Em algumas linguagens de programação. Não é o caso do C++. Então, void contador, função do tipo void, é que não retorna valor nenhum. Abre colchetes, fecha colchetes, para delimitar a função. Dentro dela, nós temos um for, uma estrutura de repetição para, onde a gente está criando uma variável do tipo inteiro e dando um apelido para ela de i. E ela vai variar de 0, que é o valor inicial, até c menor que 10. Então, i menor que 10 é a condição de repetição, vai até 9, né? Vai variar de 9, de 0 até 9. E vai ser incrementado de 1 em 1 com esse incrementador i++. Então, no primeiro loop, o i vai valer 0, no segundo vai valer 1, terceiro 2 e assim sucessivamente. Quando ele valer 9, né? 9 é menor que 10, verdadeiro, faz o que está aqui dentro, volta lá, incrementa, vai para 10. 10 é menor que 10, falso, sai da função, sai do for. Então, e o que vai fazer dentro desse for? Escrever cifra i. Então, vai ser o i ali 0, 1, 2, 3, e serão os parâmetros que serão passados lá para a biblioteca, que vai desenhar o número 0, o número 1, o número 2, o número 3. Joinha? A cada desenho que fizer dentro desse for, vai esperar meio segundo, né, 500 milissegundos, e limpar a matriz com o borrar. Joia? Alguma dúvida, pessoal?
Fácil, né? Essa, bem moleza, perto do código da semana passada, isso aqui não tem nem graça, que aquele lá foi de doer, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou postar aqui o link do WorkUI, vocês vão lá nas aulas Paraná, peguem o código da aula 6, eu vou postar o link do WorkUI montado, mas sem código. Aí vocês vão lá, peguem o código, joguem lá no WorkUI de vocês, WorkUI, desculpe, estou chamando de UI, mas não é AI aí, e põe para funcionar. Aí a gente vem aqui e vê o segundo, que é a aula 7. Então, essa aí dá tempinho da gente fazer tranquilamente. Joinha? Então, vou postar o código aqui. Dúvida nesses códigos aí só aparece a hora que a gente apaga um ponto e vírgula sem querer. Aí é de doer. Nossa, como dá raiva. Eu acho que a raiva maior é o aspas simples e aspas duplas. Você olha para ele, você está enxergando aspas duplas. A Verdade. hora que você vai, e dá erro, dá erro, dá erro. Então, é problemático. Então, vai abrir dessa maneira aí para vocês lá. Montado já. Vão nas aulas Paraná, peguem o código, Ctrl+C, Ctrl+V, traz para cá, tira os errinhos e está funcionando o nosso projetinho, o nosso protótipo. É a aula 6, professor? Essa é a aula 6. Tá, daí você vai colocar o link aqui ou não? Ah, você quer o link da aula 6 também? É mais fácil. Então, eu vou lá procurar. Não, Obrigada. tá aqui, eu tô pondo. Ah, então tá bom. Tô pondo da aula 6 e da aula 7 já, tá? Mas é a aula Tá. 6 agora, tá? Tá, obrigado. Professor, tem uma dúvida. Oi. Ali nessa plataforma, nesse simulador, a gente precisa adicionar a biblioteca? Como que faz? Aqui em Library, você seleciona qual a biblioteca que você quer, tá? Você clica aqui no mais, digita o nome da biblioteca e é o mesmo nome que está lá no código. Joia? Ok, obrigada. Então, entra ali na abinha Library, põe adicionar, né? Se tiver alguma, apaga e coloca lá a do que está pedindo lá no material, no código do Arduino lá, no Sketch. Joia? Professor, essa reunião é às 5? 5. Então, não esqueça aí, vão comentando já no portfólio aí de vocês, o que a gente está fazendo, sobrando um tempinho, dá uma comentada. Chega no fim da reunião, tá pronto o teu lançamento. Eu já vou pôr no portfólio, daí eu já coloco o link do para fazer o link aqui, ó, você vai em Share, aparece, clica aqui no Clipboard e volta lá na tela da apresentação, com Ctrl+V, está resolvido o problema.
Terminando, deem um alô aí para a gente continuar. Ok. Pronunciou? Professor, dá para você repetir que eu estava interdita? Como é que o link disso Não aí? entendi. O link, como é que eu para colocar lá na aula, no portfólio? Você clica aqui em Share, aqui, ó, Tá. Uhum. copia Tá. e cola lá. Tá, obrigada, tá? Então, hoje lá dá para pôr 2 links, né? Desse projeto e do próximo que a gente vai fazer. Ah, sim, verdade. Tem que incluir biblioteca aqui, que daí tu... Sim, para funcionar tem que colocar a biblioteca. A biblioteca é matriz LED, né? Que está pedindo aqui no código. Você vai aqui no Library Manager. A minha já está, mas vamos supor que não tivesse. Você clica em mais, matriz LED, ela clica nela e adiciona. Tá? Professor, é normal alguns, parece que o letreiro, eu estou vendo ele por trás, é normal? Normal. Aqui está dando esse erro e eu não consegui resolver. Ah, tá. Beleza. Vou pôr o meu para rodar, ó. O número sai de lado, eu não consegui virar a matriz, se alguém souber como virar, e as letras saem de virado ao contrário. Também não consegui mexer, mas lá no Arduino sai certinho, tá? É aqui que dá o problema. Todo mundo conseguiu? Podemos continuar? O que acharam? Fácil? Difícil? Fácil, né, pessoal? Não é nada do outro mundo, não. Dá certinho. Dá para a gente usar. Opa! Dá para a gente usar com os alunos. Fala, Gabriel. Tranquilo, né? Também achei bem tranquilo. Só vou mostrar uma coisa aqui para vocês, então preste atenção. Estamos aqui no OQI e eu vou adicionar outro display. Outro display não, outra matriz. Então, let.matriz, max 7219. A hora que eu insiro, ele vem com 4 conjuntinhos de 8x8, tá? E para deixar um só, a gente vem aqui no JSON, diagram JSON, e aqui onde está o chain, ó, onde eu estou marcando aqui, ó, estará com 4. Vamos pegar o de baixo, que é o que eu acabei de colocar. Ó, ele está com 4. Se eu quiser que fique com 1, eu ponho 1. Se eu quiser que fique com 2, coloco 2. Então, eu vou deixar com 2 este. Ó. Olha lá. Ó. Ok? Então, é assim que a gente faz para determinar a quantidade de conjuntinhos de matriz 8x8. Por padrão, quando a gente insere, vem os 4 juntos. Se quisermos diminuir, aí vai no diagram JSON e troca a quantidade. Tranquilos? Para não sofrer muito para achar isso aí. Tranquilos, pessoal? Vou apagar aqui, né? Porque não faz sentido. Ah, ele sempre puxa 4 de uma vez, então? Sempre puxa 4 de uma vez, quando a gente põe. Sim. Aí, para mudar para 1, tem que ir lá no diagram JSON, né? Que não mostrei agora. Tem que ir no código, enfim. Sim, no diagram, onde faz a montagem do componente. Nesse componente é descrito, né? Ali nesse diagram JSON. E aí eu troco o 4 por 1, a propriedade chain,
aí ele fica um só, ou por 2, ou por 3, quantos que a gente quiser. Joia? Dúvidas? Então, quando a gente monta no Arduino, fica desse jeito aí. Aí não está mostrando a numeração, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois o Robótica Paraná rolando em scroll. Belezinha? Vamos então agora para a aula 7, que é desenhando na matriz de LED, onde a gente vai fazer 2 corações que não estão aí, que nem esses que estão aí. Esses corações serão desenhados em matrizes e apresentados mostrando os LEDs que serão acesos e os que continuarão apagados. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, aula 7. Nessa aula, a gente usa a biblioteca LED Control, tá? Eu esqueci de falar para vocês. A outra matriz que a gente usou, que é a matriz LED, se eu não me engano, já vem junto com o Arduino, já vem no mesmo pacote, apesar de não estar instalada. E essa LED, o Control, a gente tem que buscar para instalar, tá? Então, de biblioteca, a gente já conversamos hoje. A segunda linha ali é o LED Control, LC igual LED Control 81091, então, os mesmos parâmetros que a outra, que a matriz LED pediu, só que aqui nós estamos dando o nome para o objeto de controle de LC, tá? Mas é a porta DIN, a porta CS e a porta CLK em segundo, CS em terceiro, quantidade de matrizes em quarto. Joinha? Bem igualzinho que o outro, só muda o nome da biblioteca. Não sofremos muito. Criamos uma variável do tipo inteiro com apelido tempo e colocamos lá o valor 500 dentro dela. E agora a gente vai criar uma matriz de byte, que a gente vai chamar de Coracal PEC, e vamos inserir esse código começando com a letra B e depois dele 8 linhas, 8 colunas para cada linha. A primeira linha lá é a linha 0 e a segunda é a linha 1, a terceira a linha 2 e assim sucessivamente. Então, a nossa matriz aí tem 8 por 8. O 0 é falso, né? O 0 não vai acender. 1 vai acender o nosso LED. Joinha? Então, é assim que a gente faz os desenhos, né, nas matrizes. Faz na matriz de LED. Faz um espelho, né, do que a gente vai acender e o que a gente vai apagar dentro de uma matriz. Nesse caso, estamos dando o nome de Coracal PEC. Joinha? Também vamos fazer uma matriz na sequência de dar o nome de Coracal GRA. E também iniciando cada linha e depois 8 números, né? 0 para apagado, 1 para aceso. Tranquilos? Joia, pessoal?
Aqui a gente vai falar depois, mas vamos terminar o código, depois a gente volta aqui e vamos desenhar alguma coisa diferente para a gente inserir lá no nosso código. Tá? Então, essa parte aqui do site Shantorohara, a gente vai mexer depois. Então, vamos para o Void Setup, onde a gente começa desligando na nossa matriz, né, com shutdown, 2 parâmetros, 0 e falso. Na sequência, a gente tem outro comando ali, o set intensity, né, acho que é o que controla a intensidade, 2 parâmetros, 0 e 10. 10 varia de 0 a 15, então 10 é um pouquinho mais do que a metade. E o último parâmetro aí do setup é o Clear Display, limpando tudo. Então, shutdown, começo de novo, né? Shutdown, atualizando, né? Tirando tudo lá de dentro. Set intensity, definindo a intensidade. E o display, Clear Display, limpando se tiver algo no display sendo mostrado. Alguma dúvida? No Void Loop, a gente tem a função mostra Coracal Pack, que a gente vai criar ali na frente, um delay, né, uma espera com o tempo que a gente definiu lá em cima, que é 500 milissegundos. Outra função criada por nós, o mostra Coracal Gra, e um delay de 500 milissegundos. Então, aí mostra a função, mostra o coraçãozinho pequeno, espera meio segundo. Mostra o coração grande, espera meio segundo. Assim como está no desenho aí, nessa imagem no canto inferior direito. É isso que está fazendo através dessas duas funções, mostra Coracal Pack e mostra Coracal Gra. Joinha? Tranquilos? Então, falta a gente ver as duas funções. Vamos vê-las agora. A primeira mostra Coracal Pack. Dentro dela, nós temos um for, uma estrutura de repetição, que vai variar o i de 0 até ser menor que 8. Então, de 0 até 7, 8 posições. Então, aqui, a primeira referência que a gente faz para uma matriz, né, o primeiro elemento lá é sempre o 0 e não o 1, ok? Então, e vai incrementar de 1 em 1. Então, na primeira passagem, o i está valendo 0. Aí, a gente tem esse comando aí, ó, lc set raw 0 i, que está valendo 0, Coracal Pack, passando o valor 0. Com isso, vai imprimir aquela linha naquele lugar daquela linha que tiver 0, apagado. Naquele lugar daquela linha que tiver 1, aceso o LED. Faz isso para as 8 linhas, com isso está todos os LEDs acesos. Joia? Tranquilos? Então ele mapeia linha por linha da nossa matriz. Com o comando ali, o set raw. Agora, de baixo, né, que é o mostra Coracal Gra, é a mesma coisa, só que ao invés de ser a matriz mostra Coracal Pack, aliás, Coracal Pack, é a Coracal Gra. Então, é a mesma coisa, só muda a matriz, porque um vai fazer um desenho e o outro vai fazer outro desenho. Um coraçãozinho pequeno e um coraçãozinho grande. Então, esse é o código da aula 7, também bem tranquilo de trabalhar. Trabalhamos com o set raw ali, né, que trabalha para pegar a linha inteira. E se tem 0 lá apagado, se tem 1 aceso. Então, tranquilo da gente trabalhar com esta aula. Joinha? Beleza, pessoal?
Alguma dúvida? Então, antes da gente ir para a montagem, lá, modelagem, vamos para... Viu, só uma pergunta Fala. a respeito desse OkuAI, que, claro, eu utilizo direto Tinkercad. Nós conseguimos trabalhar com os alunos e salvar numa conta, ou é difícil, assim, eles terem uma Cada um tem a sua conta, tá? Você cria lá uma conta para você e o aluno vai ter que criar uma conta para ele. Mas nesse OkuI aqui, ele tem também? Eles podem criar uma conta? Sim, sim, pode criar conta à vontade, é gratuito o software. Não, só uma curiosidade. O Tinkercad eu conheço, sim, esse aqui eu ele... Não vou dizer que ele é melhor ou que é pior que o Tinkercad. Eu gosto muito do Tinkercad, só que tem componente que nem esse aqui que não tem lá. Sim, sim. Então, quando não tem lá, eu venho aqui. Quando tem no Tinkercad, eu trabalho com o Tinkercad. Quando não tem, eu venho procurar aqui e ver se eu acho. Tem uns componentes que não tem nenhum dos dois, mas alguma coisa mais diferente tem aqui e não tem lá. Assim, complementa, né? Complementa. Ajuda para fazer, né? Então, estou postando o link no chat aí, pessoal, do Shantaro Hara. Vamos entrar lá e eu mostro para vocês como a gente fazer novos desenhos. Quem dá aula aí de primeiros passos? Já deu aula para o segundo ano dos primeiros passos? Alguém deu aula? Eu atualmente esse ano, mas é ensino fundamental, né? Que o professor está falando? Fundamental, primeiros passos. Eu tô com 2 sexto anos. 2 turmas. Hoje quase fiquei louca. Quase eu sozinha. É a sala cheia. Eu não infartei hoje porque até as professoras ficaram com dó. Foi tentar fazer, explicando sobre autômatos, aqueles copinhos de plástico, tampinha. Misericórdia. Deu trabalho. Essa aula aí daquele copinho e da borboleta, gente, me perdoa, mas eu pulo, porque não dá para fazer com os primeiros passos. Mas a borboleta eu vou pular também. Eu vou pular, porque eu me arrependi hoje do autômatos aí do copinho. Meu Deus. O mais fácil é o carrinho lá, de palito de sorvete. Vou procurar outra coisa. E ainda dá dor de cabeça. Meu Deus, ontem, gente, se vocês souberem. Até a professora chegou e falou, coitada de você. A sala tem mais de 20 alunos, sexto ano, uma turma só. Meu Deus, quase morri. Daí pedi hoje, eu já mandei recado para a pedagoga, tem os monitor lá para me ajudar, mais monitor, porque foi tenso. Então, fala, Cassiano. Eu até tenho primeiros passos, mas aqui agora como no integral, juntou, né, programação e robótica, e aí esses autômatos que a gente fazia antes, já não faz mais, ficou praticamente só programação, um projeto de robótica por trimestre, né? A parte da robótica foi com Deus, né? Fala, Tânia. Na verdade, faz tempo que eu não pego primeiros passos, mas eu lembro de uma aula que tinha, que era o Como Estou Me Sentindo, que eles desenham as carinhas, né? Eles usam o M-Block. Usa a programação da matriz de LED através do M-Block, só que lá já tem os desenhos, né? Dá para a gente desenhar lá no M-Block mesmo, no componente. Isso que eu estava falando, é o módulo 2, Como Estou Me Sentindo. Lá a gente faz as caretinhas, né? Então, quem tem primeiros passos, segundo ano em contraturno, vai trabalhar com isso. Mas vamos aqui para o nosso código, tá, pessoal? Então, esse aqui é um editor de como montar uma imagem numa matriz de LED. Lembrando, é 64, 8x8. A resolução não é lá aquelas coisas. Mas a gente clica no que a gente quer. Opa, estou no lado errado. Clica no que quer acender e faz o desenho que a gente quer, tá? Eu vou fazer uma seta aqui só para a gente brincar um pouquinho.
Então, fiz uma seta aqui, só para mostrar para vocês. Depois que eu faço o desenho, eu clico em Insert, ele vem aqui para baixo, ó, no canto inferior esquerdo, seleciono, vou aqui no S-Byte Arrays, do lado direito, e está pronto, ou aquele lá eu vou apagar, né, aquele que estava antes ali, vou deletar, está pronto aquela sequência de zeros e uns que a gente pegou lá para fazer o coração, tá? Então dá para fazer os desenhos aqui sem sofrer. Ah, eu não quero nem trocar o nome do Coracal PEC e Coracal GRA, eu quero fazer duas imagens. Você dá um Ctrl+C aqui, só que só tem jeito de copiar tudo, leva para uma arte, uma página, um lugar lá do código que não tem nada, Ctrl+V, copia esse código, tira só o coraçãozinho aqui, só o miolinho entre os dois abre chaves e fecha chaves, cola lá no lugar do Coracal PEC, está pronto, vai fazer outro desenho. Agora, se quiser criar função também, não tem problema nenhum. É igualzinha que está lá. Só coloca outro nome e não esquece de chamá-la pelo void loop. Só tem um probleminha aqui. Se eu mandar desse jeito, a minha seta vai ficar ao contrário não, deslocada. Para funcionar, eu tenho que girar anti-horário uma vez. Então, eu vou girar anti-horário uma vez no botão, vou dar um update, e o código já está pronto aqui para eu copiar. Tá? Então, depois que vocês fizerem lá o coração grande, coração pequeno, dá para vir aqui, fazer alguns desenhos e colocar lá. Os alunos vão adorar, né, de fazer desenho. Joinha? Então, pegue o link que está aí no chat, o mesmo protótipo que nós usamos na aula 6, vamos usar na aula 7. Então, pegue o protótipo que já está aí, vazio, né? Façam a aula 7, peguem o código na aula 7, copiem lá e vamos fazer funcionar. Depois disso, vem aqui no Shantou Rohara e troca um código, faz uma setinha para inserir lá, só para você treinar. Não esquece de pegar o link do WorkWe para pôr na aula, lá na apresentação, no portfólio nosso. Boa viagem. Ó, só, vocês têm 10 minutos para fazer isso. 12 minutos, tá, pessoal? É mais do que o suficiente. Professor, então o link que a gente tem que pôr ali é do coração ou é desse desenho extra? Ou dos dois? Não, do coração lá. Coração, tá. Tá? Então o link está aí, né, pessoal? De novo, deixa eu pegar aqui de novo para pôr embaixo para vocês não confundirem. Vou achar um do OQI. Aqui. De novo aí o link do OQI, vazio. Joinha.
professora que mudou meu horário, ela... Tchau, Marcelo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Ok, Cassiano? Tá ligeiro, hein? O Roberto também. Estão tudo... aí não tem graça. Vocês são muito eficientes. Não nem sofre. Tinha que sofrer. Não consegui. Deu erro. Esse a biblioteca já estava lá, né? Foi até mais fácil. Não sei se eu dei a recomendação para vocês para não usar protoboard para espetar essa matriz, usar os LEDs, quer dizer, os terminais ligados na fêmea e um macho na plaquinha, usar um macho fêmea, para ficar fácil do aluno girar para lá e girar para cá, fica mais fácil de trabalhar do que colocar na protoboard. Com um só é muito mais fácil fazer assim. Todo mundo fez, pessoal? Deu certinho? Aí tem que compartilhar isso aí? Aí, esse aí você vai falar no share, pega o link e coloca lá no portfólio. Então, o portfólio vai ficar com 2 links hoje, do escrevendo e do desenhando. Aula 6 e aula 7. Beleza? Então, eu vou pegar aqui aquele desenho que eu fiz lá no editor de matriz, de LED, né? Vou copiar. Estou indo lá no OakWe. Vou lá no fim do código. Deixa eu parar aqui para não ficar consumindo memória. Vou lá no fim do código, lá no finzão, onde não tem nada para dar o Ctrl V. Dá Enter aqui, para não misturar com o código. Então, Ctrl V. Vou apagar deixando só a matriz. Apago as outras linhas, deixo só as linhas da matriz. Dou um Ctrl X aqui para copiar e mandar para a área de transferência e não deixar aqui. Vou lá na função pegar grande, né? Seleciono só as linhas e dou um Ctrl V. Então, foi substituídas as linhas pelas que eu trouxe lá do editor de LED. Pus para rodar. Tomara que não trave. Olha lá, ó, coração, seta, coração, seta. Assim, então, da gente alterar os desenhos utilizando as funções que já estão aí. Tá? A gente que vai definir. E os alunos podem desenhar coisas por eles mesmos. Vai sair um Pac-Man lá, né, comendo uma sequência de mordida do Pac-Man. Dá para a gente fazer tranquilo. Beleza, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida?
Então, mais uma vez, uma aula legal para a gente fazer a implementação, tanto a 6 como a 7, sem trabalho, sem muito erro, sem sufoco. Então, prepare, pode, não vão sofrer. Agora, quem quiser sofrer, é só fazer do braço robótico, fique à vontade para implementá-la, tá? Joinha? O professor, eu posso implementar outra coisa, sem ser isso que o professor está falando, igual a mão robótica com meus alunos, que eu fiz, mas é para os primeiros passos, pode ser? Tem que ser um desses conteúdos dessa jornada. Controles. Pode ser o código Morse ou não? Pode. Pode? Então tá bom. Sendo conteúdo, pode ser com a turma lá dos primeiros passos. Tá, obrigada. Então, vamos voltar lá então, né, pessoal, para dar um encerramento da nossa reunião. Então, era para fazer o compartilhamento, né? 2 grupos apresentam sua atividade, compartilham se conseguiram atingir sua proposta. Nós aqui fizemos individual. Alguém quer mostrar? Fez um desenho diferente e queira mostrar? Fizeram? Não? Então, continuamos. Então, síntese da nossa reunião. A Gabriela falou que só fez o básico. Conhecemos a matriz de LED 8x8 e suas aplicações. Como você trabalharia esse conteúdo com os estudantes? Então, para você pensar, na hora que você for aplicar essas 2 aulas lá, o que você poderia incrementar ou não, falar para eles fazer mais desenhos, escrever outras frases, a ideia de aumentar e diminuir a luminosidade através de um potenciômetro. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Se for compartilhar alguma coisa na rede social, não esqueçam de marcar o @CED-Paraná e o hashtag Formadores em Ação para ir divulgando o nosso trabalho por aí. Material de apoio, o Arduino CC, né? E nós temos na Robótica Paraná essa aula 5 que o Cleiton fez lá, acho que o ano passado ou no ano retrasado, que trata da matriz de LED, mas pedacinho por pedacinho, componentezinho por componentezinho, deve ter 1h30 essa aula aí, tá? Para quem está começando, é interessante assistir. Para quem já está no ramo aí, já está trabalhando com LED, não é tão interessante, porque é tudo que a gente já viu. Mas para quem está começando, é bom assistir essa aula e o link está aí no Saiba Mais dos nossos slides de hoje. Vou postar um link aqui, aliás, as referências estão aí. Nós já vimos, né? Já passei isso aí para vocês. E vou vou postar aqui no chat a avaliação da nossa reunião. Que agora chama as suas impressões. Vocês vão lá, respondam e voltem para a gente continuar. Aí no chat. Turma D de dado.
Terminando, dei um alô e a gente continua. Passando aqui. E aí, pessoal, fizeram? Responderam? Tranquilos? Então. Só mostrar essa aula do Cleiton ali para vocês, né? Essa daí. Só um pouquinho. Só que mudando ele vai explicando os LEDs que eu quero pedacinho, como funciona uma legendazinha. Então, o primeiro comando é aquele mesmo que a gente fez juntos, né? Que é o LED inferior esquerdo. Então, tá lá aí o LED inferior direito. Então ele pega a... Bem legal para quem está começando ver essas aulas da Aula Paraná. Perde um tempo, né? Perde 1 hora mais ou menos para ver, mas é muito, muito legal para criar cancha. Joinha, pessoal? Alguma dúvida hoje? Lembrando, prazo de entrega da atividade 1, 4 de abril, 3 semanas, né? Faltam 3 semanas. Atividade 2, que é a implementação, 11 de abril, dá mais ou menos 4 semanas até lá. Então, está em cima aí já, não deixe para a última hora, para não sofrerem muito. Teve bastante informação hoje, mas o que foi repassado funcionou, viu? O bom é isso. Pior em sala de aula, né? A gente repassa as coisas, trava, não funciona o código, trava, né? Mas aqui funciona. Funcionou, deu certo. Então vamos para a nossa foto, aquele sorrisão, pentear o cabelo. Vamos lá. Vamos ver como ficou, se eu não pisquei. Olha, deu tudo certo, pessoal. Então, boa semana a todos. Precisando, estamos lá no WhatsApp, tá? Dê um berro lá, a gente ajuda no que for possível. Até semana que vem. Tchau, tchau.